Continuando o nosso estudo do livro Loucura sob o Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico feito pelo Dr. Bezerra de Menezes. Continuando o nosso estudo no capítulo 3, em sua segunda parte. A pré-existência dos espíritos encarnados é a chave do primeiro problema que nós temos posto, conhecer a causa da loucura psíquica. É, nesse princípio tão racional, com de difícil experimentação, que vamos procurar o valor de nosso X. Por sucessivas existências, encaminham-se os espíritos ao destino humano, como já foi amplamente explicado. Também já o foi que variedade de disposições intelectuais e morais dos seres humanos e a resultante do maior ou menor esforço empregado por cada um em suas vidas anteriores. E como o saber e a virtude pertencem a um espírito e não ao corpo, compreende-se que cada ser humano leva para a vida espiritual o saber ou a ignorância, a virtude ou a maldade que teve na vida corpórea. O que foi caridoso continua depois da morte a desejar o bem de seus semelhantes. O que foi malfeitor continua a desejar todo o mal aos que ainda penam na terra. Assim, o mundo dos espíritos é reflexo do mundo a que chamamos dos viventes. Assim como há na terra quem faz o mal só pelo gosto de fazê-lo, assim no espaço esses mesmos continuam com sua danação, obra de seu atraso. E do mesmo modo, como vemos criaturas arriscarem a vida para satisfazerem uma vingança, assim no espaço esses tais não esquecem o mal que lhes fazem e juraram vingar-se na última ou em qualquer das passadas existências. Estes maus espíritos, que representam o papel atribuído ao demônio, têm a faculdade de fazer-nos o mal, atuando fluidicamente sobre nós, como em vida atuavam materialmente. Não nos espancam nem nos ferem o corpo, mas nos inspiram maus pensamentos, maus sentimentos, resoluções terríveis. Chegam a dominar nossa vontade ao ponto de nos tornarem submissos como um hipnotizado. Temos o direito e o poder de reagir, repelindo suas insinuações, mas não vemos na vida como certos perversos vão pouco a pouco seduzindo aqueles que marcam para suas vítimas até dominá-los e os levarem para onde querem e disporem de sua vontade? O fato, pois, da influência dos espíritos sobre os viventes é o mesmo da que eles exerçam uns sobre os outros. Tal influência apresenta diversos graus. Vai da simples insinuação à dominação completa da vontade. O uso que fazemos de nosso livre-arbítrio na repulsão daquela causa perturbadora pode ser eficaz ou inútil, conforme a natureza dos nossos sentimentos. Se forem bons, a nossa resistência rechaçará todos os ataques do inimigo. Se forem maus, serão ventos a auxiliarem as correntes do inimigo. Cada um de nós forma sua atmosfera moral, dentro da qual somente podem penetrar espíritos da nossa natureza, que são os únicos que a podem respirar, se nos permitem a expressão. Assim, ao que modela suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos pelas normas do dever e do bem, não podem chegar senão aos espíritos adiantados, jamais aos maléficos. Vice-versa, ao que se leva a vida desregrada, mais preocupado com a satisfação de seus instintos carnais do que com o cumprimento de seus deveres, segundo o bem, não podem chegar senão a espíritos atrasados, que só arrastam para o mal, jamais os benéficos, salvo os que vierem em missão de caridade. Entre esses extremos, uma infinita variedade, propendendo mais ou menos para a resistência, mais ou menos para a submissão. Se o ser humano bom, que é por isso assistido pelos bons espíritos, desfalece na prática do bem, porque seu livre-arbítrio é incoercível, rompe por suas mãos o cordão sanitário que o isolava dos maus espíritos. Se a fraqueza é transitória e o reerguimento pronto, o eclipse apenas visível aos habitantes do mundo espiritual será um ponto negro no livro de sua vida, que os acusará a própria consciência. Se, porém, o infeliz, longe de reagir sobre si mesmo, se entrega ao desânimo, seus amigos invisíveis se afastarão e os inimigos o tomarão a si. Dá-se então um desses descalabros morais que tantas vezes nos compungem e escandalizam,
viver-se o ser humano sempre respeitável por seu caráter, descer a maior baixeza. Estudai esses desastres, reconhecereis que são sempre devidos a um desfalecimento seguido de um arrastamento. O ser humano bom, que caiu, tinha nos seios da alma uma paixão que subjugava, mas que um dia, por circunstância imprevista, ergueu-se energicamente e fê-lo esquecer o dever. Despertado, quando o mal já estava feito, em vez de vomitar o veneno, procurou encobrir a falta, e o germe da perdição fecundou-se em seu seio. Eis o desfalecimento. Com ele abriu a porta aos maus espíritos, que provocam a saciar aquela paixão, já uma vez superior à sua vontade, e um pouco por já ter a alma desvirginada, ainda pela influência do inimigo senhor da praça, ei-lo impelido pelo plano inclinado. Começa tremendo, como quem foi surpreendido. Vai-se paulatinamente acostumando à falta para a qual descobre causas e acaba desprezando o que sempre teve por sagrado e abraçando como sagrado o que sempre teve por desprezível. Isto é obra do arrastamento. Assim, portanto, vivemos rodeados de espíritos que nos inspiram para o bem e de espíritos que nos arrastam para o mal. Nem uns nem outros podem calcar o nosso livre-arbítrio, mas é o nosso livre-arbítrio que nos faz aceitar antes esta do que aquelas sugestões aos nossos amigos ou inimigos. Somos, pois, sempre livres para escolher a sociedade de nossa alma. Dando preferência a dos maus espíritos, não corremos somente o risco de tomarmos maus conselheiros, senão principalmente o de abrirmos a porta a uns tantos que, além de maus, sejam também nossos inimigos pessoais, sedentos de vinganças contra nós. Suponhamos que, uma remota existência, abusamos do poder, fazendo nossas vítimas quantos incorreram em nosso desagrado, que esmagamos o coração de um infeliz, separando-o da esposa amada, dos ternos filhinhos que acabaram na miséria, e ele na fúria do maior desespero. Essa vítima de nossa perversidade expirou, jurando vingança, e o espírito atrasado, que não compreendia a sublimidade do destino humano, a que ninguém pode chegar, senão pelo amor a Deus e ao próximo, mal teve a consciência de seu estado de espírito livre e a memória de sua extinta vida corpórea continuou a respirar sobre a vingança. Fareja, procura descobrir onde para o seu cruel verdugo. Vê lá do espaço o seu desprendimento do corpo, acompanha-o na erraticidade, assiste com satânico prazer a sua reencarnação, acompanha-o na nova existência com solicitude de seu ódio, esperando o momento aspirado para cair sobre ele. Suponhamos que o reencarnado, por obra de um sincero arrependimento, tenha vindo sinceramente resoluto a reparar suas maldades. Neste caso, seus pensamentos, sentimentos, obras se modelarão pelas normas essenciais à sua missão reparadora e não permitirão a aproximação de maus espíritos. Que suplício para aquele inimigo vê-lo invulnerável para a prática do bem que o arrancará por fim do seu ódio. O lobo dá 1000 voltas em torno do redil, enquanto a mansa ovelha dorme tranquila, mal pensando que é tão vigiada e ameaçada. Suponhamos que se dá aqui um caso de desfalecimento. O espírito maléfico acende-se a satânicas alegrias, sentindo que, se abala a atmosfera isoladora que fora o seu verdugo, lá está a brecha por onde penetrar, a satisfazer quase extintas esperanças de vingar-se. Explora habilmente a causa da perturbação da alma que quer esmagar. Empresta-lhe cores mais tenebrosas e destarte vai semeando a perdição. Sutilmente insinua-se, disfarçado de amigo, e quando se acha senhor da confiança, dá o salto à fortaleza, subjuga a vontade de sua vítima, até fazer dela instrumento passivo da sua. Para chegar a este resultado, procura perturbar-lhe a razão, o que consegue por 1000 modos, ora aproveitando as afecções orgânicas, ora jogando com as afecções morais. Chegando ao ponto de ter completamente hipnotizado sua presa, fala passar por qualquer dessas inumeráveis variedades de perversão moral que se dão em espetáculo entre os alienados. Sua sede está saciada.
Para a sede de vingança, mais se abrasa, quanto mais se sacia. O que o infeliz lhe fez, para retribuir-lhe o décuplo. Porém, nada quer mais, e quanto mais o esmaga, mais trabalha por esmagá-lo, mesmo depois de tê-lo feito um louco. A esse estado a ciência chama loucura, e o é, mas a esta loucura o espiritismo chama obsessão. É loucura porque há efetivamente uma perturbação das faculdades mentais, mas não é loucura por tal conhecida, porque esta depende da lesão orgânica do cérebro e, no caso, não se dá semelhante coisa. É a loucura de Esquirol. Ele não controla lesão cerebral e a loucura psíquica. Conhecida a dupla causa da moléstia, se apresentam os mesmos sintomas, embora tenham muito diversas origens. É curioso conhecer como podem causas de naturezas tão diferentes produzirem efeitos tão semelhantes. É curioso dizermos porque não se pode compreender como uma lesão orgânica e uma influência moral possam produzir o mesmo resultado. Mais ou menos, já sabemos como, nos casos de loucura, se rompe a harmonia em ação da alma e do cérebro por ser pensante do órgão da manifestação do pensamento. Eu vou fazer aqui um parênteses. Já estudamos em livros mais modernos que esse estado obsessivo chega ao ponto de produzir então uma lesão física. Percebemos? Então começa como uma influência espiritual, esta vai se agravando a ponto de ferir o órgão físico. Aí então passa a ser irreversível, mesmo que se retire o espírito, a lesão no cérebro permanece. Mas vamos dar continuidade. O fato dá-se pela simples razão de não poder o aparelho prestar-se ao serviço ou antes de só o poder fazer imperfeitamente por seu estado mórbido. O cérebro, pois perturbado em sua função, não podendo transmitir integralmente o pensamento, como o formulou a alma, determina a loucura. Se a lesão se acalma, a manifestação dá-se mais regularmente, como nos períodos lúcidos, quando, por qualquer motivo, exacerba-se, dá-se o recrudescimento da perturbação. Isto é, nos casos de loucura por lesão cerebral. Vejamos agora como se dá a mesma loucura por obsessão sem lesão cerebral, por influência fluídica dos espíritos. A alma aqui formula os pensamentos, como sempre, sem a mínima perturbação. E, de sua parte, o cérebro está nas melhores condições para transmiti-los. Temos, pois, agente e instrumento nas condições precisas para a elaboração e transmissão dos pensamentos. O que, então, determina em tais casos a perturbação mental? O que determina não a perturbação, porque a alma não enlouquece, mas a perturbação na transmissão do pensamento. É a interposição dos fluidos do espírito obsessor entre o agente e o instrumento, de modo que fica interrompida a comunicação regular dos dois. É o espírito que age nesse corpo, não o dono do corpo, não o espírito daquele corpo físico. O espírito que interfere no corpo físico do outro. Continuando, a alma pensa, mas o seu pensamento não pode utilizar-se do cérebro, senão imperfeitamente, por estar este truncado, alterado em razão da barreira posta pelo obsessor, no empenho de produzir essa perturbação que se torna por loucura. Poderia tolher toda a comunicação, mas seu intuito é fazer considerar louca a vítima, e depois perturbar, mas não suprimir a função. Temos, portanto, que tanto na loucura como na obsessão o espírito é lúcido, o que tanto num como no outro o mal consiste na irregularidade da transmissão ou manifestação do pensamento. E temos mais, que tal irregularidade é devida, num caso, à incapacidade material do cérebro para receber e transmitir fielmente as cogitações do espírito. E no outro caso, tudo se limita a não poderem aquelas cogitações chegarem integralmente ao cérebro. Eis aí a diferença que em sua gênese existe entre o modo por que age a causa da loucura propriamente dita e da loucura chamada obsessão. Continuo eu aqui com observações. Em livros recentes, li que muitos casos de esquizofrenia
Começa como um estímulo espiritual, que, se prolongado e não tratado, essa esquizofrenia passa a ser um mal do cérebro, que passa por meios elétricos a ter uma disfunção. Continuem, busquem, vejam o doutor Sérgio Felipe, que tem muito a nos ensinar. Abraços e até a sequência de nossa leitura.